Que privilégio o Senhor nos concede de nos reunir em torno de Ti, ante a Tua mesa. Que privilégio há em nós de sermos Teus convidados. É admirável para os nossos corações, sendo Tu tão perfeito como és, tão santo como és, desejar ter intimidade e comunhão conosco, tão falhos, tão inadequados. Louvamos-Te porque Tu mesmo preparas o meio pelo qual possamos contemplar a Tua face com o rosto descoberto. Foi pela Tua obra perfeita realizada lá no Calvário. E é fundamentados no Teu sangue que nos apresentamos diante de Ti mesmo, para cearmos, para comungarmos juntos e também contemplarmos a Tua beleza. Que todo esse tempo, como já temos desfrutado, seja um tempo segundo o Teu coração, um tempo de céus abertos, um tempo onde o Espírito Santo possa trazer o frescor da vida em cada um de nós e em todos nós. Que haja expressões de adoração, de gratidão a Ti, somente a Ti, pois somente Tu mereces receber toda a gratidão que há em nós, por tudo que Tu és, por tudo que Tu fizestes e está fazendo. Então receba, amado Senhor, todo esse tempo como um aroma suave a Ti mesmo. Nós oramos em Teu nome para a glória do nosso Deus e bondoso Pai. Amém. Amém. Que privilégio é poder estar aos pés do Senhor. Como igreja, nós temos muitos tipos de reunir. Mas este reunir, que é a ceia do Senhor, é o reunir mais elevado que o povo de Deus tem. Pois é que o que acontece é que nós nos achegamos desse ambiente para, como um só, expressarmos a adoração a Ele, de estarmos ante aos Seus pés, Ele sendo o Rei dos Reis, o Senhor desse universo. Ele também é totalmente santo e merece a nossa adoração. Então é um privilégio imenso nos reunir para que, quando nós formos nos expressar, possamos dizer palavras que agradem o seu coração, palavras que enalteçam o seu santo e precioso nome. Nós viemos aqui para adorar o único no universo que andou a segunda milha. Nós viemos para adorar o único no universo que ofereceu a outra face. Nós viemos a adorar o único que, quando demandaram a túnica dele, entregou a capa. Nós viemos adorar esse Senhor maravilhoso. Quão diferente somos dele. E o que nos admira é que ele deseja ter comunhão conosco. Ele realizou uma obra tão perfeita lá no Calvário, uma obra de amor. E por esta obra realizada, Ele nos atraiu a Ele mesmo. E não tem como nós nos achegarmos ante a mesa que é dele e não expressarmos a nossa gratidão, não dizermos a Ele o quão Ele é importante para nós. Então é este Senhor que nós viemos para adorá-lo, esse tão lindo Senhor. Eu gostaria de, numa reflexão com os meus irmãos e irmãs, falar a respeito de 4 aspectos que envolvem a relação de Cristo e a sua igreja e da igreja para com Cristo. É tão linda esta relação e tão ampla que seria limitado demais nós temos uma única expressão ou único aspecto destas revelações. Quando nós olhamos, e agora eu gostaria de citar algumas passagens das Escrituras Sagradas, para que nós possamos verificar esta relação tão linda e
na verificação desta relação em cada uma delas apresentadas, nossos corações hão de ser despertados para a adoração. O primeiro aspecto que eu gostaria de considerar com os meus irmãos e irmãs encontra-se em João capítulo 10, no versículo 16. Aqui nos mostra a primeira relação que há entre Cristo e a sua igreja e da igreja para com o seu Senhor. Veja que o Evangelho de João 10,16 nos diz assim as Escrituras: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Olha que relação linda, que relação penetrante aos nossos corações. Aqui, o nosso Senhor, Ele é apresentado como pastor das ovelhas. Nós somos ovelhas do seu pastoreio. Isso é muito lindo. É algo tremendamente gratificante saber que nós temos um pastor. E o que um pastor faz? Ele cuida, ele apacenta, ele alimenta, ele disciplina. Ele toma aquela ovelha ferida no seu trajeto, toma no colo e cuida, passa o óleo sobre a sua cabeça. Ele cuida das nossas feridas. Olha que expressão linda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso pastor e devemos adorá-lo dentro desta realidade. Mas algo que me chamou muita atenção nesse verso, quando eu fui olhar lá no seu sentido mais íntimo, o significado daquela palavra, Ele que nos conduz, essa palavra conduzir, ela tem uma relação muito linda, que significa tomar pelas mãos e levar até o destino final. Olha só que palavra linda. Ele nos conduz tomando-nos pelas mãos e nos levando até o destino final. Esse é um pastor que jamais abandona o seu rebanho. Então, por que nós viemos nesta manhã? Para adorar esse Senhor maravilhoso que se revelou à sua igreja como pastor. Mas a palavra ela é muito rica dentro desta expressão, porque nós temos algumas expressões interessantes nas Escrituras. Eu vou apenas citar os livros e os próprios capítulos, e os irmãos vão verificar os versos depois. No mesmo capítulo 10 de João, onde nós estávamos, ele é conhecido como o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Esse é o nosso Senhor. Ele dá a sua vida, Ele nos regenera. Mas a palavra de Deus ela é mais ampla, mediante a riqueza da obra da salvação que Ele fez por nós. O livro de Hebreus, lá no capítulo 13, vai nos mostrar que Ele é o grande pastor das nossas almas. É aquele cuidado, é aquele trato afetivo que Ele tem para conosco, como suas ovelhas. É quando Ele nos toma no seu colo e cuida, e coloca o seu óleo sobre a nossa cabeça. Ele é o grande pastor. Mas em 1 Pedro capítulo 5, vocês vão encontrar uma expressão muito linda lá, o verso 4, e vou dar essa colinha para vocês. Diz lá que Ele é o supremo pastor. É aquele que na consumação de toda a tão grande salvação que Ele realizar, vai nos dar um corpo glorificado igual ao seu corpo santo. Então veja as expressões lindas que nós temos. Então a primeira relação que temos visto nesse momento é a relação de que nós temos um pastor. Nós somos o rebanho. Nós somos o rebanho do seu pastoreio. Então por que viemos hoje, nesta manhã aqui, para adorá-lo como nosso pastor? O grande pastor, o bom pastor e o supremo pastor. Esse é o nosso Senhor. Mas a palavra de Deus ela é muito rica, que nos apresenta um outro aspecto de relação de Cristo, a sua igreja, a igreja e o seu amado Senhor. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Observem o que está lá, por favor. 1 Timóteo 3, verso 15.
diz assim, eu vou ler o verso todo e vamos pegar aquela parte que é importante para nós. Para que, se eu tardar, diz o apóstolo Paulo, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A casa de Deus, que é a igreja, a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A palavra nos mostra que nós somos a casa de Deus. Porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Nós somos, a palavra está nos mostrando, a casa de Deus, que é coluna e baluarte de toda a proclamação desse Evangelho. E como casa de Deus, como Ele se apresenta à sua casa, de maneiras muito lindas, é muito rica estas expressões. Isso tudo vai estar no livro de Hebreus. Ele apresenta-se como o grande apóstolo, o grande profeta, o sumo sacerdote, e ele apresenta-se também como rei. Olha só que riqueza. Então, como ele deve ser adorado, quando nós avaliamos este aspecto que, como igreja, somos a casa de Deus, ele é o nosso grande apóstolo. Ele é o grande profeta que foi enviado. Ele é, de fato, o grande rei e o sumo sacerdote. Esse é o nosso Senhor. Então, aqui viemos nesta manhã para adorá-lo, olhando estas faces tão lindas das expressões do nosso Senhor. Então, percebemos porque há muitas e outras tantas expressões desta relação de Cristo, a sua igreja e Cristo. E quando nós estudamos estas relações, nós temos caminhos para contemplar as belezas de Cristo. Primeiro aspecto, lembrando a relação dele como pastor e nós como rebanho. E nós nos apresentamos a ele em adoração, porque ele é o nosso cuidador. Ele apacenta nossas almas, ele nos alimenta, ele cuida, ele nos livra do perigo, ele nos conduz pelo bom caminho. Esse é o nosso amado pastor. No segundo aspecto, abriu-se um leque maior. Ele é o nosso grande apóstolo, aquele que foi enviado por Deus o Pai. Ele é o profeta, ele que trouxe a palavra para a sua igreja. Ele também é o sumo sacerdote, aquele que não só entrou no Santíssimo Lugar para oferecer um sacrifício, ele não somente fez isso, mas ele mesmo tornou-se a oferta. O ofertante é a oferta. Que sumo sacerdote maravilhoso nós temos. E ele é o grande rei que rege este universo com justiça. Veja quantas faces lindas nós temos de Cristo, para que possamos expressar a nossa adoração e gratidão a Ele. Mas há um outro aspecto de relação que vamos verificar, que envolve Cristo, a igreja e Cristo. 1 Coríntios, no capítulo 12. 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 27. Nós temos assim a palavra do Senhor dizendo: ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então, qual é o aspecto que nós estamos vendo agora? A igreja como corpo de Cristo. E sendo nós membros uns dos outros, formando um único corpo, nós estamos ligados a uma cabeça. Então nós adoramos ao nosso Senhor porque Ele é o nosso cabeça. Ele é aquele que governa a igreja. Então, quando nós nos apresentamos hoje diante dele, a partir o pão, a participar do vinho, trazendo lembrança nos nossos corações dele e da sua sublime obra, devemos adorá-lo como o cabeça da igreja. Ele é o Senhor absoluto desse universo.
Ele governa cada átomo que compõe esse universo. Mas Ele é o cabeça da igreja. Então, vejam as faces preciosas e ricas do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Cristo, a cabeça da igreja. Então, o adoramos como pastor, o adoramos como nosso grande apóstolo, profeta, sumo sacerdote e rei. E o adoramos também porque Ele é o nosso cabeça. Vejam as riquezas, irmãos e irmãs. E há mais uma, e deixei ela para o final, porque ela toca diretamente o coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pegar Apocalipse, no capítulo 21. Apocalipse 21, versículo 9. Temos assim a palavra do Senhor dizendo: Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Aqui está então a 4ª relação que eu gostaria de deixar registrada aqui para os meus irmãos e irmãs. A relação de Cristo para com a igreja para com Cristo. Ou seja, Ele se revelou como noivo da sua igreja. E Ele, quando nós olhamos do nosso ponto de vista, na nossa perspectiva, Ele torna-se o amado da nossa alma. Então, por que nós viemos nesta manhã aqui? Para expressarmos a adoração àquele que é o amado da nossa alma. E não há relação mais íntima, irmãos e irmãs, do que a de um noivo e de uma noiva, de um esposo e de uma esposa. Não há relação mais próxima do que esta. E não há relação mais íntima que a palavra do Senhor nos apresenta, concernente à relação de Cristo e a igreja de Cristo, que não seja esta aqui, nós sendo a sua noiva e Ele o nosso noivo. Quando Ele olha para nós, Ele nos vê como objetos do seu amor e prazer e delícias. É impressionante o coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é uma relação profunda. E Ele quer que nós respondamos a isto. A palavra nos mostra em uma certa passagem lá do livro de Apocalipse, no capítulo 3, quando dentro daquelas 7 cartas que foram escritas, dirigidas às igrejas, mostra uma advertência na primeira carta que foi escrita a Éfeso: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. É uma palavra de repreensão, mas aquela palavra de repreensão é uma palavra, sabe, que toca o coração do Senhor. Há um aperto no coração do Senhor quando aquelas palavras estão registradas ali. Ele nunca deixou de nos ter como seu primeiro amor, mas nós fazemos isto. Nós somos tão divididos. Nós somos tão divididos, irmãos e irmãs. Nós temos tantos amores que concorrem com Cristo Jesus. Mas Ele nos tem exclusivos. A Bíblia fala que nós somos para Ele jardim fechado, um manancial recluso. Um jardim fechado, dentro daquele contexto, estou me reportando a Cantares, capítulo 4, versículo 12. Dentro daquele contexto, quando eram construídos aqueles lindos jardins, eles tinham um objetivo claro. Hoje, dentro da cultura ocidental, você faz um jardim na frente da sua casa, para que todos que possam, e você tiver ali as grades permitindo isso, possam ver o jardim. Mas naquele contexto não era assim que funcionava. O jardim era feito lá nos fundos. Sabe por quê? O jardim era somente para as delícias dos olhos daquele que construiu. E assim nós somos para o Senhor. Somos exclusivos, manancial recluso, fonte selada. Ninguém pode nos tocar, porque Ele tem um amor exclusivo por nós. Esse é o amado da nossa alma. Esse é o nosso Senhor.
Então, nessa relação tão íntima, nós devemos tocar o coração dele, porque trata do quê? Dos afetos que ele tem pela sua própria igreja. Que amor é este? Uma única menção que eu vou fazer para vocês, dentro desse último aspecto considerado, está em Efésios capítulo 5. Queria que vocês me acompanhassem agora. Efésios capítulo 5, vamos ler 3 versículos, 25, 26 e 27. Diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Irmãos e irmãs, esse é um texto muito precioso ao nosso coração. Observemos algo que deve tocar o nosso íntimo. A palavra de Deus diz assim, que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Estou repetindo o que foi lido. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para por esse fim, então, apresentá-la como igreja gloriosa e as outras menções. Observem bem a ordem que o Espírito deixou registrada aqui, esta escrita. Ele não está assim. Ele não primeiro entregou-se por ela, ou morreu pela igreja, depois na sequência a purificou para que ela se tornasse santa, e então ele a amasse. Não é esta ordem que está aqui. A Bíblia está falando que ele amou. Ele amou na nossa miséria. Ele amou na nossa completa imperfeição, na nossa completa pecaminosidade. É assim. Isso é maravilhoso nós pensarmos. E quando nós pensamos nesse amor, nesse sublime amor, nós vemos que ele chegou a um grau extremo. Ele não somente fez algo a favor da igreja, ele não somente deixou algumas coisas em favor da redenção da igreja. Não, o seu amor foi mais longe. O seu amor deu um passo muito elevado. Chegou ao extremo. Tudo aquilo que ele é, em si mesmo, em sua essência, em sua perfeição infinita, nada foi retido. Ele ofereceu-se completamente em amor por você, por mim, por nós. Esse é o nosso Senhor. E este amor pode ser detectado antes mesmo da fundação do mundo, olhando no próprio livro de Efésios. Não precisam olhar lá. Mas se vocês conferirem depois do capítulo 1, versículo 3 até o 5, vocês vão encontrar a seguinte expressão lá: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Olha o verso 5. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua grande misericórdia, o seu grande beneplácito. Então rasga o véu do tempo, quando nós falamos de um amor que foi dispensado a nós. Ele vaza o véu do tempo e cai na eternidade. E nós encontramos que esse amor já era manifesto por nós. Que amor é este? E é este Senhor que nos convida a estar ante a mesa que é dele. Esse Senhor maravilhoso. Esse precioso Senhor que deu a sua vida por nós. Então, nesta relação de noivo para com a noiva, nós sendo a noiva, o vemos como o amado da nossa alma. Então vejam as riquezas que há na face de Cristo. Tantas formas nós podemos apresentar a Ele em adoração. Ele é o pastor. Ele é o pastor. Ele é o nosso grande apóstolo, profeta, sumo sacerdote. Ele é nosso rei. É isso, como nós vimos lá sobre a casa de Deus.
Ele também é o cabeça da igreja. Nós o adoramos porque Ele tem todo o governo debaixo do seu controle e poder. E nós o adoramos porque Ele é o amado da nossa alma. Ele é o nosso noivo. Então, por que viemos nesta manhã, irmãos e irmãs? Para adorar esse Senhor tão rico, tão precioso. Eu concluiria dizendo o seguinte, irmãos e irmãs: quem é convidado para participar desse momento? Todos aqueles que foram regenerados. Você teve uma experiência com Cristo? Em qualquer contexto que você possa ter participado, mesmo participa. Se você nasceu de novo, você faz parte da família de Deus, você é convidado a participar desse momento. Mas há uma segunda colocação. Você e eu, como parte da família de Deus, então a palavra tem uma orientação. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. Porque esse é um momento de realidade espiritual, e precisamos discernir esse momento, para que não comamos e nem bebamos juízo para nós mesmos. Nossos corações devem estar aos pés do Senhor. E o único, guarde bem, o único meio pelo qual nós podemos nos aproximar desse momento e participar da mesa, o único meio já foi providenciado. É o próprio sangue dele derramado na cruz. Se você tem algo no teu coração, fala: Senhor, eu quero confessar, no teu íntimo. Eu quero confessar o meu pecado. Eu quero confessar a minha inadequação. Palavra difícil. Mas eu quero confessar isso diante de ti. Eu sou tão inadequado quanto essa palavra para mim é. Então eu confesso diante de ti, Senhor, o meu pecado. Eu quero me apresentar fundamentado unicamente, ou fundamentados unicamente no teu sangue. Receba então, Senhor, toda a adoração, todo o louvor, toda a gratidão que é em nós. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Somos imensamente gratos a Ti, Senhor. Que privilégio é poder estar reunidos em torno do Teu nome e contemplar as mais diversas facetas da Tua glória, da Tua pessoa. Nós o adoramos na beleza da Tua santidade. Como é precioso e acalentador para o nosso coração que Tu és o nosso pastor. Tu tens nos apacentado. Louvado seja eternamente o Teu santo nome. Receba, amado Senhor, do menor ao maior que aqui está, todo o reconhecimento, toda adoração que somente Tu mereces receber. Bendito sejas eternamente. Amém, Senhor.